Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SmartCast. Meu nome é Jefferson Farias e hoje vamos bater um papo legal sobre inteligência artificial, dados, sistemas e vamos bater para quem está precisando desses sistemas e entender um pouquinho melhor, fique ligado que vamos bater um papo legal com o nosso convidado. Olá pessoal, Jamerson Caetano. É um assunto bastante interessante, hoje cada vez mais invadindo os negócios, o dia a dia, as pessoas, as empresas. E um convidado especial hoje, Otávio Barbosa, especialista em tecnologia, vai abrir esse assunto aqui para nós. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Como você falou, meu nome é Otávio. Eu falar um pouco, né, da minha formação aqui, como que eu cheguei aqui, né? Então, eu sou formado em Física pela Universidade Federal Fluminense. Eu fiz mestrado, eu modelava crescimento de tumor cerebral. Depois do mestrado, eu fui para o mercado financeiro, onde eu fiquei alguns anos trabalhando como cientista de dados, na área de dados. E depois, nesse meio do caminho, eu comecei a dar consultoria e agora eu resolvi montar o meu negócio, a Lumia, que logo aparece aqui. Foi para o empreendedorismo. Tô me aventurando aqui, né, no empreendedorismo, com essa missão aqui de iluminar aqui a tomada de decisão orientada a dados, tecnologia e inteligência artificial. A Lumia, ela vem com essa pegada, né, Otávio? Exato. A missão aqui da Lumia, ela vem muito com essa intenção, né, de auxiliar aqui gestores, empresários, profissionais autônomos a ter essa cultura de tomar decisão orientada a dados, utilizando as melhores tecnologias, cada uma adequada à sua realidade, à sua maturidade, e sempre trazendo a inteligência artificial para a gente poder alavancar esses negócios, acelerar, melhorar a experiência do cliente, melhorar o seu dia a dia de trabalho e assim por diante. Só para a gente começar, você acha que a inteligência artificial hoje ela invadiu o mercado, né? E isso independente do tamanho de empresa, né? Da pequena a grande, a gigante, ou seja, as nossas casas, a nossa vida pessoal, né? Você acha que hoje existe esse limite, Otávio, assim, de utilização? Ou basta querer vir de dentro da empresa? Do empresário enxergar isso, dizer assim, não, agora eu estou sentindo falta disso. Que momento você acha assim, que o empresário tomar essa decisão de aderir à tecnologia, aos dados, à inteligência artificial dentro do seu negócio? Eu entendo que, hoje em dia, o volume de informação que a gente tem, né, seja dentro do seu negócio ou de feedback de rede social, então a gente tem um volume gigantesco de informações. E, às vezes, se torna complicado tomar decisão no feeling, né? Uhum. É muito comum o empresário tomar decisão antigamente no feeling, ou tomando como métricas algumas coisas muito básicas, faturamento. Então, a inteligência artificial ela vem justamente para auxiliar nessa tomada de decisão. Ela é capaz aqui de processar um volume muito grande de dados. Então, ela vai acelerar a tomada de decisão, ela vai te ajudar a otimizar processos. Então, ela naturalmente ela vem aqui para melhorar, se tornar mais eficiente o dia a dia do empresário. E principalmente quando a gente fala da relação com o cliente, né? Porque hoje em dia, qualquer empresa, empresário, ela depende do que ela vende, independente do que ela vende. Então, a gente está sempre se relacionando com o cliente. E a inteligência artificial está cada vez mais sendo Explorada. útil, explorado e fundamental nesse meio do caminho também, né? A gente vê que o cliente está cada vez mais exigente. Ele quer respostas rápidas, personalizadas,
24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, hoje você manter isso, seja com custo financeiro ou de gente, logística, se torna complexo. Uhum. E a inteligência artificial, ela trabalha 24/7, seja qual inteligência como que você vai utilizar. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar internamente os negócios, de maneira muito clara, direta, e também nessa outra ponta, seja na parte de vendas, comunicação com o cliente, e assim vai, entendeu? E o que eu acho que é o maior desafio aqui que a Lumia traz para tentar resolver aqui, ou para aproximar, acelerar, é justamente porque a gente não está tão difundido, mas a gente vê que algumas pessoas já se aventuram ali no chat GPT, mas é muito pessoal, no lidar, eu fazendo... Você não tem isso integrado ao seu negócio, a como que você traz essa inteligência de fato para o seu negócio, para o seu dia a dia. Para tomar decisão. Para tomada de decisão. Porque não é prático você ficar o tempo todo no seu negócio, o CEO, o empresário, o gestor, cada um no seu. Não, essa tecnologia tem que estar, que a gente chama de embedada, né, embutida ali no seu dia a dia, integrada no dia a dia do negócio. Seja para o cliente, seja interno, como que os funcionários otimizam as suas tarefas, né? Porque, assim, cada vez mais a gente quer que o ser humano, ele atue em área estratégica. Ele não precisa ficar fazendo atividade repetitiva. A inteligência está aí para isso, entendeu? Então, a gente tem que deixar o ser humano focar na parte estratégica, que é onde a gente faz o negócio crescer. É uma realidade de muitos empresários, inclusive, tá tudo na cabeça dele, né? Todos os dados do negócio, ele acha que está na cabeça dele, mas se ele usar a inteligência artificial, vai mudar, com certeza, saber, por exemplo, qual o maior produto que tem mais margem no negócio dele, ou então qual o produto que mais vende, qual o seu maior fornecedor, qual o seu melhor cliente. Então, tudo isso a inteligência artificial pode trazer, de alguma forma, esses dados para ele de forma fácil. Total. É possível, né? Total. É como eu falei, a gente tem um volume muito grande de informações, né? No seu exemplo, por exemplo, principalmente do negócio, os dados do negócio. O trabalho interno ali da empresa. A inteligência artificial ela consegue sim te auxiliar a processar esses dados, gerar insights, sabe? Trazer nuances que às vezes para um olho humano não tão treinado... Sim. Não um cientista de dados, alguém da área, porque tem isso também, né, gente? Vamos combinar que não só uma questão de maturidade analítica de empresas, mas de pessoas. No final das contas, nem toda empresa tem pessoas treinadas com essa expertise, certo? Então, por isso que cada vez mais a gente tem que estar antenado em tecnologias que estão acessíveis para o dia a dia, para integrar essa realidade do negócio e melhorar essa tomada de decisão, porque eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fez algumas conversas, né, e a gente vê que a gente não tem muito claro quais indicadores que movem seu negócio, a gente ainda percebe isso, e tem muitas pessoas tomando decisão sem saber coisas básicas do seu negócio, do seu dia a dia, né? Só completando o que você está comentando, Otávio, é porque a gente enxerga como pilares, né? Então, você usa a ferramenta, a tecnologia, isso ela vai lhe auxiliar na sua tomada de decisão, onde você quer atingir. E do outro lado, eu tenho que fazer minha parte. Eu também tenho que me capacitar para enxergar esse mercado e usar a tecnologia a meu favor, né? Então, às vezes, só completando o que você está falando, às vezes o empresário ele quer usar a tecnologia porque está na moda, né? Todo mundo agora está usando o chat GPT. Mas sim, eu vou implantar isso dentro do meu negócio para fazer o quê? Exato. Né? Às vezes não tem essa percepção, esse entendimento, né? Perfeito. E é isso que às vezes eu percebo também, que eu quero usar porque está todo mundo usando, mas em nenhum momento parou e refletiu, olhou para dentro do seu negócio de maneira crítica e entendeu qual é a minha necessidade. E aí eu entendo que
a Lumia consegue contribuir bastante, entende? Olhar para o seu modelo de Dá uma negócio, visão pra ali sua do negócio. e quais as oportunidades que a gente tem de fato de usar, entendeu? Porque não é só usar por usar, porque logo você não consegue ver um valor, um retorno, que é o que a gente chama do retorno sobre investimento, né? Que é ROI, né? Então, logo você fala, pô, gastei dinheiro com tecnologia e ele não me trouxe retorno. Isso não foi bem pensado, bem estruturado, né? Para que você consiga medir. No final das contas, a gente tem que estar sempre conseguindo medir o seu investimento. Então, se eu estou investindo em tecnologia, é porque lá na frente eu espero reduzir custo, aumentar a minha produção, Aumentar a né? venda. Aumentar a venda. Né? Abrir um canal de venda, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente faz um investimento desse tipo, a gente tem que ser muito bem analisado, pensado, estruturado, entendeu? Então, não é só usar porque está todo mundo usando, e sim é olhar com carinho para dentro do seu negócio e falar: o que eu tenho para melhorar aqui dentro? O que eu tenho de oportunidade? Quais são os indicadores que mexem no meu negócio que eu preciso entendê-los e aí sim trazer a inteligência para aumentar, crescer, sabe? Eu acho que é isso que é o ponto. Independente do tamanho do negócio, a gente precisa, enquanto empresário, estar sempre orientado a dados para crescer, porque aí você cresce com métricas muito bem definidas, né? Sim. Muito se fala no mercado que a tecnologia ela vai substituir pessoas, né, Otávio? Mas já se fala muito isso com as novas tecnologias surgindo, o que é que vem pela frente, né? A questão de criação de robôs, enfim. Mas se a gente entender que se a gente se preparar também e usar a tecnologia a nosso favor, a gente não precisa ser excluído do mercado. Em si, a gente trabalhar, vamos imaginar, em parceria com essas novidades que vêm por aí, né? Para agregar junto o nosso negócio. E como você falou no início, cada vez mais as pessoas querem a resposta de imediato, né? A gente está sempre muito mais rápido, muito mais no imediatismo ali, né? Então, você vê também que a tecnologia ela substitui pessoas ou vem para somar? Sem dúvida, ela vem para somar, na minha visão. Ela vem para somar. A gente, ao mesmo tempo, porque acho que tem duas pontas, né? Acho que tem a ponta aqui do empresário, o quanto que ela agrega no negócio, acelera, melhora a tomada de decisão, e tem a ponta de quem trabalha para esse empresário. E aí, assim, nesse ponto de vista, algumas funções, eu acho que elas não vão acabar, elas vão ter que ser repensadas ou redirecionadas. Eu acho que essa é a melhor maneira de pensar, porque o ser humano lida com o ser humano, no final das contas. Sim. A gente está vendendo, a gente não vai vender para máquina, a gente está vendendo para pessoas. Então, nada melhor do que pessoas para entender pessoas, para conhecer pessoas, certo? Então, eu penso muito nessa linha. Agora, que a tecnologia ela vem para melhorar o dia a dia, seja interno, ou seja, nessa comunicação com o cliente, nessa conexão, nessa aproximação com o cliente, eu não tenho dúvida, entende? Então, assim, e não perder esse lado da humanização, né? Nunca, acho que nunca. Ali no meio ter a ferramenta, mas sempre ter o ser humano, pessoas. Perfeito. E falando nessa questão aí por exemplo, os chatbots, que o pessoal tá colocando muito no WhatsApp, né, ali no atendimento com o cliente. Antigamente, eu lembro que era muito robotizada esse chatbot. E até o pessoal reclamava muito. E hoje, agora com a inteligência artificial, tá melhorando isso. Tá sendo mais humanizada. Tá melhorando a ferramenta. Melhorando a ferramenta. Exato. Você botava digite 1, digite 2, era hoje... Ainda tem bastante, né? Ainda tem. Nós da Lumia, nós temos um chatbot com inteligência artificial que usa uma tecnologia chamada RAG, que é um Retriever Augmented Generator. E, basicamente, o que ela faz? Ela pega essa inteligência artificial, o GPT, e ele entrega, de maneira bem simples aqui, né? Ela
entrega para o GPT as informações do seu negócio. Então, ele fica especialista no seu negócio. Para quê? Para se comunicar com o cliente. Não só se comunicar com o cliente, mas internamente também. Um ponto aqui, por exemplo, que é um ponto de dor de vários negócios é, por exemplo, chegou um funcionário novo na sua empresa. Para treinar esse funcionário, você normalmente para um outro funcionário ou outros funcionários. Se todas essas informações estiverem num banco de dados, onde esse chatbot vai usar isso para se comunicar, o novo funcionário ele entra ali e faz perguntas, ele não para ninguém, toda a informação está ali. Ele vai conseguir seguir dali. Ou, por exemplo, a nível de manuais de uma empresa, onde tem vários manuais. Então, ele entra ali e interage. E agora, voltando aqui para outra ponta, que é o que é mais usado, né? Que é a inteligência para a comunicação com o cliente. O primeiro ponto é que ela fala a linguagem natural, né? Ela seja, você pode falar, você pode digitar, mas ela não é aquele negócio engessado, aperte que normalmente a pessoa, quando vê aquilo, ela já quer falar com o atendente, né? Ela já vai no caminho para falar, ali no menu para falar com o atendente. E hoje você vê que não. A tecnologia, com essa nova tecnologia, você se comunica e o que é proibido, tá? Mas muitas vezes você nem percebe que está falando com um robô. Era isso que eu ia comentar. Às vezes você está... Será que é uma pessoa, um ser humano que está conversando aqui? Ele, na verdade, não pode, né? Ele é obrigado a deixar claro que você está falando com uma máquina, tá? Mas é tão natural a linguagem, né? Que parece que você está falando com um ser humano. E é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, aquilo que eu falei, que o cliente está cada vez mais exigente, ele não vai deixar de ter uma resposta. E é claro que essa base se retroalimenta. Nem sempre, num primeiro momento, quando você coloca... Todas as perguntas que o cliente pode fazer vai estar ali, né? Mas quando tem uma pergunta que ele normalmente vai falar, olha, essa resposta não encontro no meu banco de dados. Mas logo a gente vai trazer, já alguém vai entrar em comunicação trazendo, e essa pergunta é respondida pelo negócio, ela volta para o banco, então essa resposta nunca vai ficar sem ser dada, né? Mas então é interessantíssimo. E outra, por exemplo, na madrugada, alguém falou sobre fechar algum produto ou alguma coisa. A inteligência direcionou. Se ela percebe, né, que esse negócio não foi fechado pelaquela pessoa que a gente consegue identificar, aí sim o ser humano pode agir diretamente. Aqui a gente tem um lead, né, alguém que manifestou interesse claro pelo produto. Aí sim o ser humano entra. Pode ser, um linha, mecanismo. A venda ali vai criando funil e caiu. Exato, né? Exato. Porque muitas vezes, se você for olhar o volume de pessoas que entra, como você falou, de maneira simples, num funil ali na comunicação, é muito curioso. Tem um percentual de pessoas que querem de fato fechar. E são essas pessoas que aí talvez o ser humano possa o momento do ser humano entrar, entendeu? Mas não quer dizer que, com o tempo, com o refinamento, a gente pode criar, a gente vai entrar numa outra área também que a Lumia atende, que são agentes de agentes de venda, que aí é o contrário, né? Esse chatbot é o cliente de maneira ativa procurando a empresa e ele responde. Então, ele é reativo. Agora, o agente de não. Ele é totalmente proativo. É ele buscando, impactando o cliente para fechar uma compra. Então, assim... tem várias pontas aqui da inteligência artificial auxiliando, porque pensa, um time de... O agente, só para a gente entender, Otávio, o agente de inteligência artificial seria, por exemplo, a gente está conversando aqui, se a gente abrir o celular, vai ter alguma coisa envolvendo o assunto que a gente está conversando. Então, muitos já estão usando inteligência artificial e nem sabem, né? Isso é um agente de IA? Não? Não necessariamente. Aqui, isso é um assunto bem polêmico, que a gente não tem prova que isso aconteça, mas todo mundo já passou por isso. Acha que é como se fosse uma venda de dados, hein, ali, né? Na verdade, estão capturando o que a gente está falando aqui. Ou falando, às vezes você pesquisa, né? A pesquisa aí ok, né? Porque aí você, de maneira direta, procurou numa rede social, por exemplo... numa rede social, numa ferramenta de busca como o Google, e o Google tem parcerias, e aí ele vende essa informação. Isso daí, ok, isso daí estamos comprados que isso acontece, sem dúvida,
E é até chato, né? Porque depois daquele momento que você procurou uma geladeira, tu vai ver geladeira por uma semana, duas, quem sabe um mês, né? Então, Em todos mas, os sites. perfeito. Mas aí o agente de IA, o que seria o agente de IA? Eles são a inteligência que ela vai de maneira automatizada tomar decisões ou ações de maneira linear ou encadeada. Então, por exemplo, um agente de reputação. Então, um agente de reputação é alguém que vai diariamente, por exemplo, nas suas redes sociais da sua empresa, e ele vai procurar quem está falando o que da sua empresa. Então, diariamente, ele vai lá e vai criar uma lista para você, e no final do dia ele te manda o que foi falado, quais são. Ele prioriza, por exemplo, o que é urgente, que você tem que falar, coisas negativas que podem estar falando que você precisa imediatamente tomar uma ação. Ele vai, por exemplo, se você permitir, pontos simples, que seja possa ser dado uma resposta rápida ali, muito obrigado por usar. O próprio agente pode fazer essa resposta, entendeu? Então, ele de maneira sistemática, ele vai lá, então ele analisa o que está sendo falado nesse exemplo e ele toma uma ação. Ou ele te entrega algo, ranqueia, sugere o que você pode responder, como você pode responder, faz sugestões. Agentes de comunicação. Então, você precisa estar sempre postando na sua rede social com uma certa frequência. Então, semanalmente, ele gera 3 conteúdos estáticos e de vídeo para você tomar decisão. Você escolhe um, depois um outro agente vai e cria 3 imagens baseado naquilo que você selecionou para você escolher 3 vídeos, e isso de maneira recorrente. Por exemplo, é um agente que você pode utilizar. Aquele agente que a gente conversou, um agente de e-mails, né? Então, um agente, por exemplo, que vai estar organizando sua caixa de e-mails, pensa numa empresa que recebe muito e-mails, então ele organiza, ranqueia, sugere respostas, dá respostas quando é simples, entendeu? Só um agradecimento. Agradeço pelo contato, logo a gente vai entrar. Isso daí são agentes de IA. Então, você utilizar a inteligência para fazer serviços repetitivos, exatamente. E aí, mais rápido, né? Exatamente, de maneira sistemática. Eu acho que esse é o ponto. É de maneira sistemática, porque quando deixa para o ser humano, a gente sempre vai enrolando, cada um tem as prioridades, às vezes está sempre no dia a dia da empresa, está todo mundo sempre com coisa urgente para fazer, e aquilo que é básico, que é simples, a inteligência faz brincando sem errar, entendeu? Eu já vi até alguns comentários na internet, famoso aí, uma empresa, como é que fulano de tal consegue produzir tantos vídeos na internet? Às vezes tem uma ferramenta ali trabalhando por ele. Provavelmente. Ou com ele, né? Provavelmente. Otávio, quais são os serviços da Lumia? Perfeito. O que ela oferece ao mercado, ao meio empresarial, né? Perfeito. Hoje, de prateleira, assim, quando a gente fala de prateleira que já tem prontos, tem modelos de aplicações, né, de transcrição, seja para a área médica ou para outros serviços. Então, como é que funciona essa aplicação? Ela captura o áudio de uma consulta ou de uma reunião, seja o que for. Ela captura, ela transcreve, então isso é uma primeira inteligência artificial que faz essa transcrição. E depois ela sumariza, seja para montar um prontuário médico, seja para fazer uma ata de reunião, um depoimento de uma entrevista ou aqui uma sumarização de um podcast. Tá? Então, esse é o primeiro produto, o chatbot, que a gente falou, e os agentes. O chatbot para o WhatsApp? Para o WhatsApp. Tá. Para o WhatsApp. Temos um projeto agora que está terminando, então já está entrando na prateleira também. Tá. Já está entrando na prateleira. E essa questão da transcrição é interessante porque o médico ele perde muito tempo ali digitando, né? Exato. Digitando prontuário, digitando receituário. Não. E aí o maior ativo do médico é o tempo. Daí ele economizando com o próprio inteligência artificial, ele vai ganhar dinheiro, consequentemente. Eu acho que tem vários pontos aqui com relação especificamente na área médica, né? Eu acho que o primeiro ponto para mim foi o que mais me motivou a fazer a aplicação, e ela surgiu inicialmente para atender, é a conexão médico-paciente.
é isso aqui, ó, olhar no olho, sim. sabe? E é horrível Você não você ir perder numa tempo consulta aqui. médica e você tá sentado ali e o médico tá aqui digitando. E não é por mal, ele precisa preencher Sim. o prontuário, ele não pode perder as coisas importantes, entendeu? E quando você perde isso, você parece que você tá lidando com uma máquina que não tá nem te ouvindo ou que não tá É. nem te percebendo ali. A maior parte das pessoas que vão ao médico, elas estão muito mais numa carência emocional do que física mesmo. Uhum. Elas querem isso daqui, entendeu? Elas querem essa conexão, Contato, né? esse contato, esse zelo, esse cuidado, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto para mim é esse, a conexão médico-paciente. A gente, mantém esse laço fundamental para mim da medicina, na minha visão. O segundo ponto, claro, o médico, ele vai ser médico. Ele vai perder tempo com burocracia, com digitar, criar prontuário. Isso vai sair naturalmente para ele. Então, ele, naturalmente, de duas uma, ou ele vai embora mais cedo, porque se em média ele perde de 10 minutos preenchendo esse documento, no final de um dia de consulta, ou ele tem mais uma consulta, ou ele vai embora 1 hora mais cedo. Sacou? Sim. Você coloca isso numa semana, num mês, num ano, com certeza. Ou ele tem qualidade de vida, ou ele tá ganhando mais dinheiro. Entendeu? Então, nesse Eu vou ponto... puxar a sardinha aqui um pouquinho. Não só na área médica, mas na nossa área, contabilidade, Otávio. Às vezes surgem reuniões, né? Momentos assim de teto a teto, olho no olho, e que o cliente precisa daquele momento às vezes, para desabafar. Sim, Então a gente vira tipo um psicólogo claro. do empresário. E muitas vezes, o assunto não é nem aquele que foi proposto na reunião. Então, assim, voltando um pouquinho, a tecnologia está ajudando também isso na humanização do trabalho, né? Essa ferramenta também eu lembrei agora para ata de reunião. Às vezes você está em reunião. Perfeito. E aí tem que parar a reunião para o cara lá adiantar a ata, preencher, botar informação. Então, assim... Pior, eu acho esquecer, né? E pior, exato, É. porque para mim o pior é isso, porque muitas vezes não é feito, poucas pessoas estão ali, assim, ou escrevendo, que é pior, Aí às vezes ou... anota só o ponto-chave, né? E aí no final, às vezes vai fazendo uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, para parar para fazer. Normalmente não faz. Não faz. Ou esquece. Né? Você vai fazendo e esquece o conteúdo, quais são os prazos, quem que ficou de fazer o quê. Você perde essas informações. Reunião interna com a equipe, né? Cada um vai fazer o quê? Aí no final da reunião a pessoa não sabe nem o que vai fazer. Não lembra, porque você fez várias. Reunião para colaborador entrando na sua empresa. Você faz uma reunião ali com ele, você deixa isso tudo documentado. Não vai esquecer o que você acordou com ele ali, né? Tá lá perfeito. Então, e fora os insights também, né? Que podem sair no meio da reunião, que às vezes você perde, né? Você perde isso. Você não lembra. Fala, pô, a gente falou alguma coisa, combinou, teve alguma ideia ali e às vezes perdeu, entendeu? Então, assim, essa ferramenta, ela é bem versátil de como você pode usar e adaptar ela para vários cenários. Você vai ajustando só os prompts. Então aí, é a ferramenta o nome é de transcrição. Isso, é uma ferramenta que ela transcreve e sumariza áudios, tá? Então, isso daí é claro que ela está estruturando o dado, né? É super pensando no que a gente vem falando aqui sobre dados. Você organizar áudio pesado, desculpa espaço, no momento que você sumariza isso, você pode, inclusive, começar a colocar outra inteligência para analisar, para organizar, para puxar esses dados e trazer. O que foi falado? Dependendo de como você organiza isso num banco de dados, você começa a ter dados para tomar decisão, estruturando os dados para tomar decisão. Deixar ali uma data. Lógico. Data tal, a gente... Exatamente. E a ferramenta lembrar você. Exato. Então, recapitulando aqui, então tem o chatbot, a ferramenta de transcrição, os agentes de IA, que esse daí, ele é desenvolvido para a característica de cada negócio, para a necessidade de cada pessoa, justamente para não ser algo que... não é bem assim, ou acaba não usando porque ele não é específico para cada necessidade, né? Lógico que vão ter alguns que podem ser mais generalistas, mas a ideia é sempre construir para cada necessidade. Porque Personalizado, exato. Então, por exemplo, um agente de comunicação para um hospital não vai ser igual o agente de comunicação
da sua empresa de contabilidade, entendeu? A necessidade que você vai querer, o viés que você vai querer dos seus vídeos, da sua mídia, é diferente, né? As preocupações e tal. Então, tem os agentes, consultoria técnica e de dados. Então, eu acho que a ideia aqui da Lumia é dar essa consultoria também para as empresas, né? De como fazer essa transição, não só de desenvolver, fazer o ponta a ponta, mas também a entender a necessidade e mostrar as oportunidades que tem de negócio. E consultoria técnica, hoje eu dou consultoria para 2 empresas também, na área de dados, né, de ciência de dados. E estou me aventurando também em palestras e workshops, para justamente, eu adoro me comunicar, eu adoro o assunto, então para difundir esse assunto, seja dados, inteligência artificial, cada vez mais, não só disseminar, mas quebrar os mitos, né? Trazer isso de maneira bem simples e para o dia a dia. Eu, como sou formado em física, a física tem um mito de que física é difícil, e a gente, quando dá aula de física, a gente tem que aprender a trazer isso de maneira bem palatável para cada um. Então, quanto a isso, eu fui treinado ao longo do tempo para tentar criar exemplos, trazer isso da maneira mais simples possível para as pessoas entenderem e conseguirem enxergar no seu dia a dia como aplicar, como usar essa tecnologia, sabe? E quando você fala de dados aí, é impressionante que às vezes o empresário que está ouvindo, ele pode falar, mas eu sou uma empresa tão pequena, mas ele não sabe a quantidade de dados que é gerada ali dia a dia, né? De informação que ali pode gerar meios, negócios, né? Informação para ele ter acesso àquele cliente, àquela venda, enfim. Tem várias áreas ali dentro, né? Sim, quem é seu cliente, qual a característica do seu cliente, qual a idade, qual o sexo, qual a região que esse cliente vem, qual o seu produto que mais vende, qual o seu produto que menos vende, qual o horário de pico, qual o horário de funcionamento. Tem 1 milhão de informações que muitas vezes o pequeno e médio empresário nem se atenta que isso é o que a gente chama de que vai drivar o negócio dele, né? Que são esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo ao longo do tempo e que a gente entende o negócio e a gente vai fazendo esses ajustes e aí o retorno vem, é quase natural, entendeu? Mas primeiro você tem que entender o seu negócio, o que direciona o seu negócio, o que move o seu negócio, qual é o pulmão, o cérebro, não só o coração. Entender como guardar isso e usar isso, né? Exato, porque aí você tocou num ponto fundamental, porque tudo isso está ali, mas como que você captura esse dado, estrutura, organiza, trata para tomar decisão, para utilizar. Para gerar uma isso informação. Daí, exatamente, porque os dados muitas vezes estão ali, solto. Então, como que você pega isso, armazena, estrutura, trata e começa a tomar a decisão? Separa o que não presta, vamos dizer assim, o que não que é ruído, talvez seja a melhor palavra. Separa o que é ruído e pega o que é importante. E aí, nesse sentido, quando a gente tem empresas que têm um volume muito grande de dados, principalmente de rede social, né, que tem cliente interagindo, a inteligência artificial faz isso muito bem, porque ela é capaz de pegar esse volume muito grande de dados e sobre um comando, um ajuste, ela consegue ir limpando e te entregar só o filé, né, que a gente chama para tomar a decisão. Otávio, e onde você acha que a IA vai chegar? Porque não faz muito tempo que ela chegou no nosso dia a dia, né? Acho que não faz mais de 2 anos, pelo menos que eu conheço, não tem mais de 2 anos. Imagina daqui a 10 anos como a IA vai chegar. O futuro disso. Onde é que isso vai chegar? Até um pouco de receio onde vai chegar realmente. Está muito rápido, digamos assim. A inteligência artificial, ela está aí no nosso dia a dia há bastante tempo. Se você for pensar, muitas vezes a gente nem tem visibilidade que tem uma inteligência artificial ali por trás tomando decisão, né? Então, a gente começou a falar aqui, vamos dar um exemplo da sugestão. Isso nada mais é do que uma inteligência artificial que está por trás sugerindo coisas para você. E se você for pensar quanto tempo você está na rede social e estão sugerindo coisas para você. Sim. Então, inteligência artificial, o sistema financeiro utiliza há bastante tempo. É porque é transparente, a gente acaba nem vendo que isso está se impactando a gente. A gente está sendo alimentado, auxiliado por elas há muito tempo. O negócio é que essa inteligência nova, que é a inteligência artificial generativa, essa
fez o boom, essa abriu os olhos para todo mundo. E essa chegou na mão das pessoas, Isso. né? Eu acho que é isso que talvez seja o diferencial. Essa inteligência artificial ficou... Mais fácil, mais rápido, ela mais... ela chegou na mão. Você consegue, de fato, tocar nela, utilizar, fazer coisas com ela. E muitas né? vezes gratuita, né? Muitas vezes gratuita. Muitas vezes não. A maior delas, se você for ver os grandes players aqui, eles oferecem modelos muito bons de forma gratuita. É claro que aí você começa a esbarrar na limitação da complexidade da tarefa. Se você começar a dar tarefas muito complexas, esses modelos mais simples, eles não vão conseguir te entregar com uma qualidade, um conteúdo com uma qualidade tão boa. E aí é a diferença de você ir pagando tudo na vida, né? Conforme você vai pagando, você vai tendo acesso a coisas com diferentes qualidades, vamos dizer assim. Mas eu acho que esse é o ponto. Essa inteligência artificial, ela chega ela chega na mão de todos. Então, todo mundo abre o olho para ela, mas ela é uma inteligência muito específica. Ela é essa inteligência que é capaz de analisar um volume de texto, criar texto, entender o que você está falando. Não sei se vocês sabem, mas eu conversando com um psicólogo e ele estava falando que a nova geração ela está chegando ao ponto de fazer, o que não é indicado, claro, mas interagindo utilizando a ferramenta para interagir, o que e isso daí são os desafios, né? De como a gente tem a melhor maneira de usá-las. E agora, assim, aonde vai parar? Cara, a evolução da inteligência artificial, a evolução da tecnologia, ela está sempre atrelada a nosso poder computacional. Então, essa inteligência não chegou antes porque a gente não tinha tecnologia a nível de placa de vídeo, que tanto se fala da NVIDIA, né? Nem sei se eu podia estar falando, mas enfim. Então, a gente tem empresas que desenvolvem hardwares que vão possibilitar que a tecnologia avance. Então, a gente está totalmente dependente da computação, do poder computacional das máquinas. Então... Que também está cada vez maior, né? Cada vez maior, a gente já está falando cada vez mais rápido. E tem um monstro para sair aí, já tem algumas empresas que tem, que é o computador quântico. Esse cara, quando cada vez... acho que tudo depende do quanto ele se barateia, né? Essa tecnologia vai ficando barata. Quanto mais a gente vai chegar perto da gente usar. Mas, enquanto isso, a gente só tem as big techs aqui com a mão nisso. E quando chegar essa tecnologia... baratear e se tornar difundida como o que a gente está vendo hoje, aí a gente vai entrar num ponto que, de fato, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, modelo de negócio, modelo de trabalho, tudo vai mudar. Duas coisas para que a gente passou por isso e passa, né? Quem é empresário, quem é empreendedor, tem que entender essa leitura de mercado e entender as novas gerações que estão vindo, sempre, né? Porque a gente, na minha época, o computador, a internet, era uma coisa muito difícil. Na minha época de adolescência, né? Às vezes você não tinha nem internet em casa, tinha que ir para casa de um vizinho, ou enfim. Discada. Enfim, hoje meu filho abre YouTube, faz pesquisa. Uma coisa muito, muito, muito rápida, né? Então, assim, a tecnologia vai avançando, as coisas também vão mudando e as gerações vão entrando nesse mercado, né? Eu estava assistindo televisão em casa, eu, minha esposa e meu filho, e uma coisa interessante que ele pediu para voltar uma programação de um canal aberto, entendeu? Por quê? Porque está acostumado nos streams hoje, né? Ele disse, pai, volta aí essa cena aí. Mas não tem como. E para você explicar isso? Mas, enfim, a gente tem que saber lidar com essas gerações, né, que nasceram nesse período. E outra coisa que eu queria acrescentar, tem uma empresa se instalando aqui em Alagoas e eles trouxeram uma pesquisa de mercado de aonde circulam mais pessoas e por idade. E interessante, os caras fizeram essa pesquisa direto de São Paulo, em Maceió, via satélite. Ou seja, eles nem vieram a Maceió. Eles utilizaram um satélite, uma tecnologia
fizeram uma pesquisa e identificaram o local mais ou menos exato onde é que é para se instalar a empresa. Então, assim, a gente fica cada vez mais surpreendido com o que isso que pode nos trazer de informação, né? Então, os caras não precisaram se deslocar, usaram uma tecnologia, uma ferramenta e disseram, ó, o ponto ideal para abrir a empresa é nesse local aqui, nessa região aqui. Fantástico. Através de tecnologia. Total. E é isso, eu acho que cada vez mais que a gente vai tendo máquinas para processar, cada vez mais a gente vai tendo ideias. Eu acho que isso é um exemplo de ideias. Porque alguém falou assim, pô, tem que fazer essa pesquisa. Mas eu preciso ir lá? Será que eu preciso? Não, peraí, vamos pensar. E aí começa, entendeu? Então aí é onde... Por isso que eu falei que tudo vai mudar. Porque tudo vai mudar nesse sentido. Porque a gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que... Porque não tenho dúvida que certas coisas a gente vai deixar de fazer. Porque é muito mais... pensa, quanto mais difundido, mais barato as coisas vão ficar, certo? Então, cada vez menos vai fazer sentido a gente fazer certas coisas. E a gente vai ter que começar a se reinventar. A gente vai ter que começar a achar oportunidades ou coisas diferentes, entendeu? Não quer dizer que, assim, eu ouço muito isso, vai tomar meu lugar. Não vai tomar seu lugar, você vai ter que se reinventar. Acho que esse é o ponto. Igual a gente teve que se reinventar há pouco tempo aqui, enquanto ser humano, enquanto relações pessoais, enquanto empresa, empresário, no meio de uma pandemia que a gente viveu. Ninguém nunca ia imaginar aquilo. E todo mundo não se reinventou? Todo mundo não foi capaz de mudar, de entender que, poxa, não precisa acontecer outra. Eu vi uma oportunidade de trabalhar de casa, eu vi uma oportunidade de fazer negócio distante. Isso aí, com certeza. Esse negócio que você está mencionando foi muito fruto da pandemia. As pessoas começaram a entender que dá para fazer tudo remoto. Você não precisa estar num lugar para fazer algo. Você consegue fazer as coisas de maneira remota. Então, acho que esse é o ponto. E você tocou num ponto aqui com relação as pessoas estarem preocupadas com isso, com comprar essa ideia de se reinventar, de entender, a tecnologia está aí, vamos conhecer, não morde, não é um bicho de 7 cabeças. Como que ela pode me ajudar no dia a dia pessoal, no dia a dia do meu negócio, do meu trabalho, da minha empresa, dos meus funcionários? Entendeu? Então é a qualidade, é lógico. E cada vez mais ela está chegando nos interiores, nas cidades menos favorecidas, né? Então, assim, hoje não tem esse limite, né? De acesso, de informação, de barreiras, não tem mais. Hoje, se você tiver um sinal da internet, você consegue fazer bastante coisa. Exatamente. Isso, James. Isso. A gente já vem implantando tecnologia não só de tempo, mas agora e futuramente dentro do escritório. Então, até puxando o sardinha para o nosso lado também, a contabilidade a gente sabe que daqui a pouco a apuração de impostos, por exemplo, que é uma parte ali manual do nosso serviço, vai ser feito pela máquina. Não precisa a gente estar fazendo ali. A gente vai se reinventar. Vai ter que estar ali mais próximo do cliente para tomar a decisão, mostrar os dados para ele, mostrar, o seu negócio está assim, e daí sim a contabilidade vai mudar, né, a chave. Né? Perfeito, e eu acho que não só vai se reinventar, mas eu entendo que isso é um processo. O quanto antes você aceitar e começar a trazer essa mudança, você sai na frente, entendeu? Porque é um caminho sem volta, entendeu? A única diferença é, quanto antes você se automatizar, né? Deixar de ser manual, mais gente você consegue atender. Porque enquanto você é manual, você tem limitação humana de quantidade de volume de coisa que você consegue fazer. A máquina não, velho. Então, do momento que você se automatiza, você consegue dar conta de muito mais negócios. Pensando o negócio de vocês, né? Vocês atendem, é o B2B, né? Business to business. Você atendem outros negócios. Isso. Então, se vocês estão limitados por ser humano, vocês vão conseguir limitar também o número de pessoas que vocês conseguem atender com qualidade, claro. Porque não adianta também você ter um monte de gente e você não consegue atender, não consegue dar uma atenção, não consegue direcionar o negócio do cara, ver oportunidade. Então, para mim, o diferencial é esse. Olha, existe uma tecnologia, eu quero crescer. Por que não trazer essa tecnologia para o meu negócio para eu acelerar meu crescimento? E não vai começar maravilhoso, é um processo. É iterar, é você querer e ajustar, e melhorando. Né? Com o ser humano não é assim? Você coloca alguém novo, né? Você não tem que ajustar. Ou você, quando você vai se relacionar com um cliente novo, você também não se ajusta, não ajusta a fala, ajusta seu modo.
É diferente, você se ajusta em tudo na vida. Não. Viver é isso, é se ajustar ao meio, a pessoas, né? A locais, entendeu? O carioca veio morar em Alagoas. Exato, não você acha que eu não tive que me ajustar? Entendeu? Não tava falando antes que eu falo palavrão pra caramba, vocês não falam tanto, eu tive que me ajustar. Entendeu? Então faz parte. E se a gente se interessar, onde encontrar a Lumia, os serviços, contatos? Perfeito. Então, www.alumia.com.br e lá a gente tem os contatos, seja de telefone, de rede social. E entre em contato para a gente bater um papo, marca uma reunião, exatamente, e a gente se conhecer, enxergar as oportunidades que a Lumia fazer uma tem consultoria lá, exatamente. Né? Destravar, né? Algumas coisas dentro da empresa. Eu acho que a gente está aí para ajudar pessoas, empresas, negócios, entendeu? A Lumia vem com esse propósito de fato, iluminar a tomada de decisão. Então, para a gente, o importante é ver que a gente vai conseguir somar, contribuir no crescimento dos negócios, entendeu? Muito bem, Otávio. A gente aqui quer agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Um assunto bastante pertinente hoje no nosso negócio, no nosso dia a dia. Que todos abram os olhos para essa Com tecnologia, para o futuro, né? Não só o futuro, mas o presente já, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe aí os projetos. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado pelo espaço e quando precisar, quiser trocar uma ideia aí, pode chamar que eu venho com todo prazer. Adoro falar de tecnologia, de dados, de inteligência artificial. É o que eu adoro fazer. Joia. Obrigado. Até mais. Aí.